Oiê! Hoje eu vou falar sobre as diferenças dos quadros de demência e de depressão nas pessoas idosas. É comum nós vermos sintomas de perda de memória, falta de concentração, uma certa névoa mental, até mesmo apatia, tanto em quadros demenciais quanto em quadros depressivos. Mas essas são condições muito diferentes e por isso o tratamento também é diferente. Então se faz necessário o diagnóstico correto e preciso para haver de fato uma melhora de cada quadro. No caso da demência, nós estamos falando em um conjunto de sintomas que é causado por uma determinada doença, como por exemplo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença de corpos de Levy, e que tem como característica um declínio cognitivo, ou seja, uma perda da capacidade cognitiva, associado a uma perda da funcionalidade. E esta é uma condição neurológica. Do outro lado, nós temos uma depressão, em que há um desequilíbrio nos neurotransmissores do cérebro e a pessoa vai assim apresentar então mais apatia, um cansaço excessivo, muitas vezes também dificuldades de concentração e dificuldades de memória, que são muito comuns nos casos de depressão em idosos. É claro que essas duas condições podem coexistir, e isso é até mesmo comum. Alguns estudos indicam que cerca de 30 a 60% das pessoas com demência vão desenvolver também a depressão, a depender do tipo da demência. Mas hoje eu quero falar sobre aqueles casos em que a pessoa não tem demência, na verdade se trata de um processo depressivo. E para isso eu vou compartilhar aqui algumas diferenças para que talvez possa ajudar você a identificar do que está se tratando aquele caso. Lembrando, é claro, que vídeo no YouTube não substitui jamais a avaliação de um geriatra, de um neurologista, de um neuropsicólogo. Portanto, não queira você fazer o diagnóstico sozinho, busque sempre uma ajuda profissional. A primeira diferença diz respeito a como os sintomas começam. Enquanto nos quadros depressivos os sintomas começam de forma mais aguda, nos sintomas demenciais este quadro vai ser mais arrastado, vai acontecer de forma mais gradativa, mais devagar, muitas vezes ao longo de anos. Então, na depressão, os sintomas se instalam de forma mais rápida e na demência, os sintomas vão se instalar de forma mais lenta, de forma mais gradativa. O segundo ponto diz respeito à duração dos sintomas. Enquanto na depressão, os sintomas em geral têm uma duração mais curta, na demência, os sintomas são de longa duração, o que nos traz também para o terceiro ponto, que diz respeito à variação dos sintomas. No caso da depressão, nós percebemos que aquela pessoa vai ter persistentemente um humor deprimido. Isso quer dizer que, na grande maioria dos dias, aquela pessoa vai estar mais apática, mais cansada, reclamando das coisas, sem achar motivos para agradecer, para sorrir, achando tudo muito sem graça, tudo muito sem sentido. Este é um quadro que vai se repetindo dia após dia. No caso da demência, a pessoa até pode ter alguns momentos de estar mais triste, mais apático, mas isso em geral flutua mais. Tanto o humor quanto o comportamento da pessoa com demência é mais instável, é um quadro que varia mais ao longo dos dias em comparação com o quadro de uma pessoa que está ali bastante depressiva, bastante debilitada emocionalmente. Um quarto ponto, e esse daqui eu acho super curioso de observar, principalmente nos casos de avaliação neuropsicológica que eu realizo no consultório, diz respeito à capacidade de interpretação dos déficits cognitivos e como aquela pessoa explica os erros que ela comete. No caso da pessoa
com demência, ela é incapaz de perceber as suas dificuldades e por isso ela, em geral, vai ter ali uma subvalorização dos seus déficits cognitivos, né? Então, ela vai sempre achar que ela não tá tão mal assim, ou em alguns casos vai até falar que ela tá bem, que é a família que tá exagerando, que estão arrumando pelo em ovo, porque essa pessoa, como eu disse, tem uma dificuldade de perceber os seus déficits. Já no caso da depressão, muitas vezes a pessoa vai ter uma hipervalorização, uma supervalorização dos seus déficits. Então ela vai dizer que ela está muito mal, que ela está péssima, que ela já não precisa mais viver, que não tem mais motivos para ela continuar, já está na hora de Deus levar, porque ela não vai melhorar mesmo, que ela é uma inútil. Então a pessoa vai ter uma percepção muito negativa de si mesma e do seu estado cognitivo. Muitas vezes até mesmo apresentando ali alguns sintomas importantes que indicam pensamentos a respeito de tirar a própria vida. Por isso é muito importante também ter um acompanhamento médico nesses casos. Um quinto ponto também relacionado a esse é com relação a como aquela pessoa explica os déficits cognitivos que ela tem. Enquanto na demência a pessoa sempre vai tentar arrumar uma desculpa, né? Vai contar uma história, vai falar que você que entendeu errado, vai tentar contornar a situação ali de alguma forma a não demonstrar um prejuízo que ela tem. Na depressão, essa pessoa em geral vai ter uma resposta vaga do tipo, não sei, é assim mesmo. Muitas vezes nem sabe dizer como ela está se sentindo, como ela está ali raciocinando, como está a sua memória. Vai ser um cuidador que vai ter que falar por ela, porque ela não tem nem interesse e talvez nem consiga discriminar como ela está se sentindo naquele momento. Então, enquanto um tenta se justificar, no caso da demência, no caso da depressão, aquele paciente fala que não sabe e acaba até mesmo fugindo do assunto. E um quinto ponto diz respeito à flutuação do estado cognitivo. Lembra que eu falei que na depressão o estado de humor ele é mais estável, enquanto que na demência o estado de humor flutua mais? Quando a gente fala da cognição, isso inverte. Então, na demência, o estado cognitivo se mantém mais homogeneamente rebaixado. Então, na maioria dos dias, aquela pessoa vai ter um prejuízo cognitivo. Enquanto que na depressão, aquela pessoa vai ter um prejuízo cognitivo maior ou menor dependendo do dia. Esse estado cognitivo flutua mais na depressão. Na demência, a pessoa também pode ter dias que está mais ou menos atenta, mais ou menos lúcida, digamos assim, mas em geral é um estado mais homogeneamente rebaixado do que na depressão, em que a flutuação dos sintomas cognitivos é maior. Estes são então alguns pontos para ajudar a gente na hora de fazer uma avaliação, na hora de fazer um diagnóstico, mas eu volto a lembrar que apenas este conteúdo não é suficiente, tá bem? Se você é profissional, lembre-se da importância de outros exames, muitas vezes exames de imagem, exames laboratoriais, até mesmo avaliação psicológica em muitos casos. E se você é familiar, lembre-se de que não é normal deprimir só porque é idoso, não é normal ter problema de memória a ponto de se atrapalhar no dia a dia, se colocar em risco só porque é idoso. Se você conhece alguém que está passando por isso, busque ajuda médica, busque avaliação, porque tanto a demência quanto a depressão tem tratamento e essa pessoa pode ter aí muito mais qualidade de vida, ainda que às vezes a sua condição não tenha cura. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. E se você quiser mais conteúdos como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal do YouTube, clicando no botão de inscrever-se, curtir e deixar aqui embaixo também as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu sempre estou tentando ler e responder a todos os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu chego no seu comentário. Então não deixe de colocar a sua sugestão, colocar o que você está achando dos vídeos também. E caso você ainda não me siga lá no Instagram, te convido também a me seguir no Psicóloga Thaís Rezende, onde eu publico conteúdos todos os dias sobre psicogerontologia, cuidado com o idoso e autocuidado também. Te vejo na próxima semana com mais um vídeo e mais felicidade. Tchau, tchau!